Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 2 de maio de 2025, sexta-feira, agora são aproximadamente 11h26 da noite. Vamos começar aqui pelo nosso calendário econômico. Lá nos Estados Unidos tivemos o resultado do payroll, pessoal, de maior relevância dentre os três eventos no dia de hoje. Então, foram criados aí 177 mil novos postos de trabalho, isso para o mês de abril, né, superando bastante a projeção que eram de 138 mil novos postos. Em relação ao ganho médio por hora, acabou vindo um pouquinho abaixo da projeção de 0,3 e a taxa de desemprego se manteve estável em 4,2. Provavelmente foi um grande catalisador para as três principais bolsas lá nos Estados Unidos, ainda pairando também a grande possibilidade dos Estados Unidos fechar um acordo ao que tange as tarifas com a China. Dow Jones acabou subindo 1,39, S&P alta de 1,47 e a Nasdaq aí uma alta de 1,51. Pessoal, no Bitcoin foi uma alta um pouco mais modesta. Tivemos aí no diário 0,42 de alta. Neste momento, o preço a mercado 96.680. Então, vamos ver o que rolou ontem após a análise aqui no gráfico e as perspectivas já para o final do dia de hoje, pela madrugada aí de sábado, para o final de semana, até na segunda-feira na nova análise. Então, pessoal, basicamente a gente traçou aí dois ranges de trabalho na qual seriam pontos de decisão, né, seja para rompimento ou recusa de preço. A proximidade aí dos 97,5 em vista de que foi o topo de ontem, né, pessoal, a máxima de ontem, tivemos aí na proximidade dessa região. Então, teoricamente, a condição para a continuidade aí da ascendência do preço seria, né, o rompimento com fechamento acima para que o preço fosse buscar níveis superiores. Então, quando a gente reduz o tempo gráfico, acho que fica bem evidente o fechamento, né, permanecendo abaixo aqui da nossa marcação, evidentemente aí caracterizando um falso rompimento, que é simplesmente quando o mercado ele acaba, né, fazendo o rompimento entre aspas e posteriormente, né, com o fechamento abaixo. Então, por isso a importância de aguardar muitas vezes, né, o fechamento desses candlesticks que tenham um tempo gráfico um pouco mais expressivo, justamente para que se possa confirmar aí a real intenção destes players. Beleza? Então, o que a gente percebe aí já, pessoal, de cara, né? A gente já vê uma estrutura ascendente, né? A gente tem topos ascendentes sendo formados aqui na estrutura de preço e isso é um ponto bastante positivo. Inclusive, a gente vai utilizar aí como uma referência também de resistência, tá? A gente tem uma resistência ascendente aqui, vai utilizar aí para analisar como o preço irá se comportar a este nível de preço, tá? Acompanhando aí a linha na diagonal. Então, a gente vai caracterizar basicamente a cor vermelha pela questão, né, ou até mesmo aí da proximidade aqui da nossa marcação, a gente vai remover essa referência que estávamos utilizando no dia de ontem. Vamos manter aí só essa estrutura ascendente aqui, caracterizando esses topos, tá? Então, o que a gente sabe, né, que teremos aí para o final do dia de hoje, né? Na verdade, daqui meia hora será sábado, já para o final de semana aí, até no domingo, para quem sabe, a partir das 5 horas da tarde do domingo a gente tenha mais volatilidade aqui no mercado, né, no Bitcoin. Pessoal, como de praxe, a gente tem mercado mais lateralizado, né, na sexta-feira e a partir das 6 da tarde, no sábado também, bastante comum. Raras exceções adentram bastante volume no mercado nesses 2 dias, seja na sexta a partir das 6 da tarde, seja no dia de sábado. E é mais comum no domingo a gente perceber
volume adentrando aí a partir das 5, que é a proximidade, né, de quando abre os mercados futuros lá nos Estados Unidos, tá? Então eu acredito que a gente terá aí, pelo menos até sábado, né, até o almoço aí de domingo, mercado um pouco mais consolidado, acredito, né, que poderemos ter aí uma eventual reação dos compradores caso, né, o preço venha na proximidade aqui dos 96, encontra-se a nossa média de 20 períodos, isso no tempo gráfico de 4 horas, reforçando novamente. Além do mais, pessoal, quando a gente analisa o diário também, a gente já percebe aí uma mínima reação dos compradores, a gente tem abertura e fechamento desses 2 dias também. Então, tecnicamente, você já percebe aí os compradores, né, eventualmente tentando criar aí uma retração, um pullback, justamente porque é um nível de preço conflitado, porque temos aí um encontro desses 2 dias. Então, não descarto também, pessoal, a possibilidade, né, dos próprios compradores buscarem novamente, né, a nossa nova resistência diagonal, né, inclusive fazendo alusão a um topo mais alto em vista de que temos aí uma estrutura ascendente. Tá? Então, tudo isso é possível, né, diante de um cenário bastante positivo, analisando, né, de forma macro, mas é fundamental, né, que você acompanhe a partir de domingo, a partir das 5 da tarde, né, pelo menos é o que vem se repetindo ao longo dos finais de semana anteriores, né, a gente percebe aí o mercado absorvendo volume, né, os players já atuando no final do dia. Então, convido vocês a acompanharem, justamente porque poderemos ter aí consonantes e evidências, né, que serão demonstradas, serão fundamentais aí, né, inclusive para a continuidade aqui dos trabalhos. Então, a gente percebe que basicamente as marcações se mantêm, analisando aí níveis inferiores, né? Então, a região dos 95, 250 ainda permanece com bastante conflito de interesses, tá? Aqui os compradores vão atuar com toda a certeza, pessoal, tá? Isso aqui vocês podem colocar no radar e a gente sabe que, né, eventualmente, se houver aí a desistência desses compradores ao que tange a reação momentânea aqui na abertura e fechamento desses 2 dias, né? Caso, né, você reduza o tempo gráfico, analise que está adentrando mais volume vendedor, né, candlestick com padrão de força e etc., você pode considerar sim uma possibilidade, né, de vir buscar a região próxima aqui dos 96 e aqui é a mesma situação. Tem que reduzir tempo gráfico, tem que analisar a formação dos candlesticks, analise de forma unitária, sequencial, procure figuras, porque também não havendo aí uma reação dos compradores que traga essas condicionantes evidências, nós iremos de fato ir buscar a região, né, do nosso suporte mais relevante, né, o mais conflitado aqui no momento, que é a proximidade aí dos 95, 250, tá, pessoal? Então a gente trabalha por região, nunca com números exatos, até porque seria quase que impossível, então é muito importante você ter aí um bom planejamento, um gerenciamento de risco, justamente porque a gente trabalha por regiões, por estrutura de preço, e é o que vem funcionando aí. Se você pegar todas as análises anteriores, você vai perceber que, de fato, nós conseguimos trazer aí luz, né, transparência aqui nas análises e muitas vezes acaba acontecendo aquilo que a gente compartilha aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Esse é o cenário. Estamos aí galgando para buscar, quem sabe, a região de 100 mil, né? E, posteriormente, nosso objetivo secundário, que é a região dos 102 e 400 aproximadamente. E vamos por partes, como dizia o Jack Stripador, sem atropelar o processo, bastante paciência e com bastante responsabilidade também. Fechado? Então, basicamente é isso.
vamos acompanhar todos juntos. Na segunda-feira a gente vai retornar. E antes de finalizar a análise de hoje, rapidamente aqui no livro de ofertas, vamos dar uma olhadinha, ver se houve alguma atualização interessante. Olha, pessoal, pelo lado dos compradores, região dos 96.400, tá? A gente tem quase 20 milhões de dólares posicionados aqui, pessoal. Região dos 96.500, mais 8 milhões e meio, 9 milhões agora de dólares posicionados, ou seja, o que esses caras estão de fato aí querendo segurar aqui, pessoal? A região, a proximidade aí onde houve a primeira retração, fazendo alusão à abertura e fechamento desses 2 dias. Então a gente percebe aí um livro bastante cheio na proximidade desse ponto. E é fundamental que você acompanhe, pessoal, o fluxo e o gráfico juntamente, porque muitas vezes a gente acaba analisando lotes aqui no livro, num piscar de olhos, esses lotes eles somem daqui, tá? Então acontece muito blefe, tá? Às vezes o institucional ele coloca aqui as ordens para que intimide, né, pessoal? Ele possa intimidar o outro lado, no caso, os vendedores. Então, é fundamental que o seu livro fique aberto e você acompanhe em tempo real. Tá? Eu já cansei de pegar esses momentos da gente analisar aí um monte de lote, 30, 40 milhões de dólares posicionados aí em determinados níveis e aí quando o preço ele vem se aproximando, esses lotes eles acabam saindo desses níveis, né, justamente confirmando aí um blefe, né, uma forma de intimidação destes players, tá? Então é importante acompanhar em tempo real, justamente para confirmar a real intenção e se de fato ele manterá, né, essa posição. E aí a gente analisando mais para baixo, bastante diluído aqui pelo lado dos compradores, pessoal. Já pelo lado dos vendedores, a gente vê uma certa acumulação de lotes já aqui na proximidade do preço a mercado, que é comum, quase 10 milhões de dólares, na região dos 98, tecnicamente foi a região próxima do topo máximo de hoje, pessoal, a gente tem quase 12 milhões de dólares posicionados, então acaba até reforçando, inclusive, a nossa nova resistência diagonal, é na proximidade aqui. Depois temos na região dos 99 e 100 mil, né? Como a gente analisou a dias anteriores, permanece em lotes em demasia nesses pontos e acaba nos mostrando aí que será bastante trabalhoso a gente alcançar estes níveis em vista aí da quantidade de dinheiro, mas acredito no potencial, vejo um cenário positivo, analisando uma questão econômica também, né, a possibilidade aí nos próximos dias, para quem sabe na próxima semana, um acordo entre Estados Unidos e China em relação às tarifas. A economia dos Estados Unidos, ao que parece, se mantém estável, né? Inclusive o resultado do payroll sendo um catalisador muito positivo no dia de hoje. Então, temos aí um certo otimismo para que isso aconteça e quem sabe esse mês de maio teremos aí uma real possibilidade de nos aproximarmos novamente da região do topo histórico lá na proximidade dos 109 mil dólares. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu vou encerrando a análise de hoje. Eu agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar ou compartilhar, seja aqui no TikTok, seja no YouTube. Uma boa noite para você, um grande abraço, um excelente final de semana e até na segunda-feira.